Cristianismo é Cristo. E para vivermos o cristianismo, nós precisamos de viver a palavra. A palavra é a rocha. A palavra é o pão da vida. A palavra é a voz de Deus. Esta noite damos continuidade aos estudos do Apocalipse. Não se arrependeram das suas obras. Apocalipse capítulo 16, versículo 11, diz assim: João, na ilha de Patmos, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Que esta palavra nos seja revelada, que ela nos traga paz, conforto, porque é profética. A profecia é para edificar, levantar, encorajar, consolar e confortar. E isto tudo acontecerá pela pregação da palavra. Vamos abrir os nossos corações, vamos ficar sensíveis e ouça o que Deus quer falar à tua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Pai, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Senhor, fala à igreja, revela-te a cada coração. Aqui estão homens e mulheres, famílias, que querem viver a verdade de Deus, que não aceitam meias verdades, porque só a verdade liberta, só a verdade transforma, só a verdade santifica. Por isso, Senhor, que a tua voz se faça ouvir através dos lábios do profeta da igreja, e que essa voz da palavra seja realmente como essa espada que penetra, separa juntas e medulas, a alma do espírito, e ela discerne até as intenções do coração. Então, Senhor, fala-nos ao coração, fala-nos ao nosso espírito, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família bendita, noiva de Cristo, estão todos ataviados de branco, sem manchas, sem rugas e sem defeitos. Você é selo do meu apostolado. Você é uma carta escrita pelo Deus vivente. Você é uma pessoa muito preciosa. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Ele deu a sua vida e derramou o seu sangue por sua causa, por minha causa. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós vemos a cada domingo, conhecendo e observando a revelação dos juízos de Deus relatados por João no livro do Apocalipse. E você percebe que a cada domingo, com o avanço do livro, você percebe que os juízos de Deus estão se acumulando. Parece que as desgraças estão realmente vindo sobre aqueles que não temem a Deus, que não se arrependem e que blasfemam contra Deus. Veja como é que João disse: o Deus do céu. Então, quando João fala sobre o Deus do céu, ele está falando e dando destaque à soberania do Senhor. Deus é o soberano no céu
e é soberano na terra. E o livro do Apocalipse deixa claro que quem blasfema, ou quem se insurge, ou quem não se arrepende, a Bíblia diz que haverá sobre estas pessoas juízos de Deus. Paulo já havia em Romanos descrito Deus desta forma: considerai a bondade e a severidade. Deus é bom, mas Deus é justo, com ele não se brinca. Ele disse: considerai a bondade, considerai a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas conosco, com os eleitos, com a igreja, para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Então Deus se revela de forma soberana. Ele diz que ele é bondoso, mas ele é severo. Ele é bondoso, mas ele é juiz. Ele não é um mito, ele não é uma estátua, não é uma imagem, ele é Senhor, ele é absoluto. Então, João deixa claro que os homens maus, os filhos da perdição, jamais se arrependem ou se reconciliarão com Deus. Então, amado, veja, quem conhece as verdades de Deus, sabe que quem se rebela contra Deus, sofre. Aliás, Paulo, dando o seu testemunho, ele disse: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quando Paulo, ainda como Saulo de Tarso, ia a caminho de Damasco, para prender os do caminho, os primeiros cristãos, e de repente aquela luz brilhou, ele caiu do cavalo, e ele começou a perceber ali, que ele tentou recalcitrar contra os aguilhões, tentou lutar contra Deus, mas irmãos amados, não há como lutar contra Deus. Quem é soberano, e a palavra está mostrando claro, é o Senhor. A Bíblia diz: Senhor de senhores, Rei de reis, o Todo-Poderoso. A palavra hebraica é El Shaddai. Então, nós não servimos a um deusinho, nós não servimos a um deusinho que se transforma em estátua. Nós servimos a um Deus bondoso e severo, a um Deus que não se deixa humilhar. Então, amados, talvez você pergunte: mas apóstolo, aqui está dizendo que apesar das angústias, apesar das úlceras, do juízo de Deus que vinham continuamente, nós estamos estudando isto a cada domingo, diz que estas pessoas não se arrependeram. E talvez a pergunta do senhor, da senhora seja: mas apóstolo, por que há pessoas que não se convertem? Por que há pessoas que preferem a escuridão? Por que há pessoas que preferem os prazeres da carne, o mundo, as suas concupiscências? Por que há pessoas que são seduzidos e enganados por Satanás, cegados por Satanás, e jamais veem a glória de Deus? É porque eu tenho lhe explicado que existem duas sementes sobre esta terra: os filhos de Deus e os filhos da perdição. E Jesus deixou isto claro de uma forma sensível. Ele disse assim: vós não credes, e aqui está o segredo, porque não sois, diga, minhas ovelhas, porque não sois minhas ovelhas. Quer dizer que há pessoas nesta terra que não são ovelhas de Jesus e nunca crerão. Eles amam a concupiscência, eles amam o mundo, os prazeres do mundo, a escuridão, as trevas, porque não são ovelhas. E Jesus disse: as minhas ovelhas não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então,
imagine já, você está aqui na igreja, amado, você não veio aqui por nada nem por ninguém. Você é ovelha de Jesus que está seguindo a voz do Senhor. Diga glória a Deus, por favor. A glória do Evangelho. O Evangelho significam boas novas. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela é ouvida, produz fé. E quando você tem fé, então a sua vida sofre uma mudança dramática. Você sai da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça de Deus. E veja o que acontece em João 8,32, diz assim: você conhece a verdade? Pastor, mas todas as religiões do mundo dizem que são a verdade. Isso está correto. Mas a única verdade é Jesus Cristo, amado. As outras são religiões. Então ele disse: conhecereis a verdade, a verdade. Oh my God, outra vez. O que está vendo com essa voz? Saia daí, Satanás. Então, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,51, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente, porque quem crê viverá eternamente. Lucas 13,5 diz: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Veja em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, quando você ouve a verdade e você é ovelha de Jesus, você tem os seus pecados cancelados. Você é perdoado, você sofre uma dramática mudança. A Bíblia diz, da morte para a vida. Apocalipse 2,16 disse: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você veja como é que Deus garante à sua igreja, ao seu povo, a segurança, e diz claramente que quem não se arrepende, quem não é semente da salvação, está debaixo dos juízos dele. Apocalipse 9,21 disse: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Está mostrando as características daqueles que não são salvos. Agora deixa eu lhe explicar algo muito importante. Onde está o centro da carga dos julgamentos de Deus? Porque a sensação que nós temos é assim: Deus revelou o Apocalipse, Deus está falando da segurança da igreja, e Deus está falando de julgamentos, juízos e condenações. Onde está o foco dessa carga de julgamentos? Eu tenho ensinado à igreja que esse foco, à luz da Bíblia Sagrada, essa carga de julgamentos estará sobre a igreja romana. Porque, irmãos amados, ouçam uma coisa muito importante. Deus tem um modelo de igreja que Ele criou. A Bíblia diz que nós temos que ser alicerçados sobre profetas e apóstolos, e que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, quando Deus criou a igreja, isto não é uma invenção do homem. Quando Ele criou a igreja para ser coluna e baluarte da verdade. Mas no ano 303, um imperador romano chamado Constantino criou uma igreja que ele chamou Igreja Católica Romana. E essa igreja, na realidade, deformou o projeto de Deus quanto à igreja de Jesus. Então, olha o que diz Apocalipse 17, 5-9. João estava tendo uma revelação, a visão do Apocalipse. Ele disse: na sua fronte
achava-se escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Então está falando de uma mulher, esta não é uma mulher, uma senhora, como uma senhora que está aqui conosco. Esta mulher aqui é a igreja romana. E disse que havia embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, me admirei com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que tu te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, os 10 chifres, que leva a mulher. Versículo de número 8: e a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Versículo 9, e aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Qual é a cidade do mundo que está rodeada de 7 montes? Roma. E diz que em Roma tem uma mulher, é uma igreja, é um movimento religioso. E diz que esta mulher é chamada de Babilônia. E agora veja como o Deus bondoso, mas severo, se insurge contra este movimento, porque ele disse: eu vi uma mulher, uma meretriz, a grande, a mãe das meretrizes. Então, amado, ouça, esta palavra é pesadíssima. Meretriz significa prostituta. Meretrício é alguém que vende o seu corpo. Então Deus revelou através de João na ilha de Pátmos que aquela cidade, aquela mulher que está sentada sobre 7 montes, na realidade é uma meretriz, a grande, a mãe das meretrizes. Quer dizer que ela é uma meretriz e produziu meretrizes, filhas à volta do mundo. E João, quando ouviu isso, ele deve ter temido e tremido, conforme eu estou tremendo neste altar, porque logo vem o capítulo 18, e o Senhor disse: depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Você sabe que a terra só se iluminará com a sua glória quando a graça de Deus for pregada ao mundo todo. E depois dessas coisas, versículo número 2, então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, covil de toda a espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, vinho quer dizer doutrina, do seu furor, da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo número 4, ouvi outra voz dizendo, agora ouça, o Senhor revelou que aquela cidade de 7 montanhas, 7 montes, tinha uma mulher ali, a igreja, uma igreja, que era chamada de Babilônia, uma meretriz que produzia filhas, porque ela é a mãe das meretrizes, e ele disse, ali se tornou o covil de todo espírito imundo, de todos os demônios desta terra. Então eu sei que isto é muito difícil explicar essas verdades, porque a grande maioria de nós temos origem na igreja romana, mas você deve estar absolutamente convencido que as doutrinas romanas, elas são idólatras, elas são ocultistas, porque Roma conseguiu fazer o que fez, porque proibiu a Bíblia. A Bíblia, o povo romano, da igreja romana, eu vivi lá 21 anos, eu nunca tinha tido acesso à Bíblia Sagrada, e aí começou a deformar a igreja proclamada por Jesus, com reza aos mortos, purgatório, velas, adoração à Virgem Maria, e começou o espírito do ocultismo na igreja, e você sabe, não estou falando nenhuma mentira, nem nada perverso. Onde está o Opus Dei? O Opus Dei
é um braço da igreja romana de ocultismo. Onde nasceram os templários? Um braço de ocultismo na igreja romana. Onde se envolve a maçonaria em Roma? A partir de um braço da igreja romana. Então, Jesus está dizendo, ali é um covil de espíritos, de demônios. Foi por isso que em 1517, lá na Alemanha, em Wittenberg, um padre agostiniano se insurgiu contra a igreja romana, porque ele percebeu que o modelo da igreja que Deus estabeleceu, que deu forma, havia sido deformado pela igreja de Roma. E note uma coisa, por favor, esteja atento, porque ele chamou de a mãe das meretrizes, significa que existem muitas filhas espalhadas. Olha, aqui dentro do Rio de Janeiro existem muitas, no Brasil e no mundo, que são filhas de meretriz, ou seja, o que se faz é uma verdadeira prostituição com a obra de Deus. Então Martinho Lutero disse, não, eu não aceito isso. Ele conhecia os desvios da conduta moral de Roma. Ele disse, não, culto aos santos, culto a relíquias, veneração das imagens, objetos, o purgatório, as penitências, as indulgências. Ele disse, não, isso não é bíblico. E então ele promove a reforma protestante. Ele conheceu o modelo da igreja original, a forma. Ele percebeu como é que Roma, através de Constantino, deformou a igreja, e ele promoveu o quê? Uma reforma. Por isso agora no dia 31 de outubro, nós conhecemos os 500 anos da reforma. Então a reforma o que foi? Foi o grito do Espírito Santo contra a deformidade, a descaracterização do que é uma igreja. E veja, que Deus fala ao seu coração, amado, que Deus fale. Ouça, quando Deus chamou de meretriz, isso é pesado. Eu não teria coragem de chamar a um movimento religioso de meretrício, mas quando Deus diz a mãe das meretrizes, Deus estava indignado, amado. Por isso é que esses juízos que nós estamos estudando aqui no livro do Apocalipse, eles, não pense você que eles vão contra uma igrejinha aí da esquina que está adorando um deusinho falso. Eles vão contra um movimento que está sentado à volta das 7 colinas e disse que o seu vinho embebeda, a sua doutrina embebeda, ou seja, quando a pessoa começa a andar por questões de purgatório, penitências, adoração de imagens, Virgem Maria, mortos, isto tudo, amado, é uma embriaguez. E eu vou lhe dizer, eu frequentei 21 anos a igreja católica, eu entrava pecador e saía pecador, nunca houve nenhuma transformação da minha vida, não houve novo nascimento, não havia Bíblia, no meu tempo era em latim. O seu padre rezava a missa de costas para o povo em latim. Imagina você, português já é difícil, ainda mais latim. E disse que as pessoas que bebem dessa doutrina, desse vinho, ficam embriagadas. E ele diz, os reis da terra todos se prostituíram. Você sabe, não há nenhum governante sobre a terra, pelo menos no Ocidente, que faça alguma coisa se Roma não aprovar. Então, nossos presidentes todos vão lá, beijar o pé do Papa, a mão do Papa, porque isto é bíblico. Diz que todas as nações, os reis das nações se embriagaram e se prostituíram com esse sistema. Então, hoje nós vamos focar. Domingo passado já focamos na questão do purgatório, que não existe, um estado intermediário, e as almas que estão lá, que morreram em pecado, então os vivos têm influência sobre os mortos, absolutamente contra Deus e contra a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez, e quando para
os 2 bilhões de batidas do coração e a pessoa dá a última respirada e começa a respiração espiritual, se ela morreu em Cristo, ela vai para o seio de Abraão. Se ela morreu sem Cristo, ela vai para um lugar de sofrimento chamado Sheol, inferno. Então não pode, nem existe na Bíblia Sagrada um purgatório, um lugar em que se purga, que se purifica, e eu daqui vivo tenho influência sobre os mortos. Isto é antibíblico, é heresia. Então falamos disto domingo passado e os senhores apreciaram, e hoje eu quero lhe falar um pouco sobre a doutrina das penitências, porque essa foi uma das doutrinas que deformou a forma da igreja original e que gerou o comércio do povo de Deus. Fazem comércio de vós. Paulo disse, eu não mercantilizo. Então você começa a perceber que a meretriz desfigurou a igreja, mas a igreja não é isso. Igreja é o que nós vivemos e os ministérios da reforma. Todas as igrejas protestantes nasceram da reforma, mas muitas delas se desviaram da forma original da reforma e estão deformadas. Então o que Deus fez a partir de 1986? Ele veio com um vento de reforma para que esta e a partir desta igreja, aqui a Cristo Vive, começássemos uma última reforma protestante. E você sabe que esse grito ecoou pelo mundo todo. Hoje nós temos pessoas no Irã, no Iraque, no Kuwait, no Japão, na Ásia, na Coreia, no mundo, na África, no continente, por todos os lados as pessoas começaram a voltar à reforma. Porque grande parte das filhas da meretriz, amado, deformaram a igreja. Você imagina uma igreja onde se entrevista demônios? Quando Jesus mandava calar os demônios, se entrevista demônios. Sim, numa igreja que a fé é baseada em vidros de óleo, sal, fogueira, existe aqui. Você percebe que havia e há uma mãe meretriz que tem filhas. A lei promove isso, a lei é um ministério de condenação e de morte. E as igrejas da lei deformaram totalmente o modelo de Deus. O modelo é sã doutrina. Não tem nada a ver com Moisés. É Jesus e a rocha. São os apóstolos e os profetas. Esta é a igreja original. Então, a igreja romana criou a doutrina das penitências. Eu vou conversar um pouquinho com você, porque eu entendo disto profundamente. Essa doutrina das penitências, domingo passado falamos sobre purgatório, hoje são penitências. É o quarto dos 7 sacramentos da igreja romana. E o que diz a penitência? É uma prática que pretende levar o pecador a conseguir a absolvição dos seus pecados através de um oferecimento de uma graça. E esta graça vai comutar as penas eternas em penas temporais. Isto são as penitências. E ela tem 4 fases. A primeira é através da contrição. Eles ensinam que a pessoa deve viver contrita. Depois ela deve se confessar de forma auricular, deve confessar os seus pecados ao seu padre. Depois deve pagar as suas penitências. E finalmente tem a sua absolvição. O que o sacerdote diz? Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chamam-se as penitências. Ouça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo deixa claro que o único que pode perdoar pecados é o Senhor Jesus Cristo. Então, como Roma deformou o modelo original da igreja, ele impõe penitências, orações, vigílias, jejuns, mortificações, amados, até autoflagelação. Você sabe que há pessoas católicas que se autoflagelam? Nas Filipinas eles se crucificam.
Católicos que se crucificam, autoflagelam com chicote, até sangrar, porque eles dizem que isto é mortificação. Até os jejuns, você sabe, a igreja promove jejuns, 1 semana, 15 dias, 10 dias, isto tudo, vigílias, jejuns, mortificações, autoflagelação, amado, isto é condenado pela Bíblia Sagrada. No ano 615 da era de Cristo, São Columbano, da igreja romana, então ele promulgou as penitências. Ele disse o seguinte: se você praticar um homicídio, você durante 10 anos tem que jejuar tantos dias por mês. Se você for apanhado num mover homossexualista ou de homossexualismo, 10 anos de jejum. Se houver fornicação, 3 anos. Se for um roubo, 7 anos. Se for satisfação sexual, 1 ano. Então, o que a igreja dizia? O penitente tem que cumprir essas tarefas para que os seus pecados sejam perdoados. Depois eles ensinavam que o penitente tinha que passar a fase de jejuns, e ele, inclusive, se não fosse capaz de jejuar, podia escolher pessoas para jejuar por elas. Então você vê, até essas coisas do jejum, do sacrifício, do pagar o preço, isso é tudo uma deformidade de Roma, que chegou à igreja protestante. Que chegou à igreja protestante, que se envolveu na igreja protestante. O Salmo 49, 7 e 8 diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Então, nem eu posso pagar por quem vai, segundo eles dizem, para o purgatório, nem eu posso pagar uma penitência por alguém, jejuar por alguém. Aí eu estou jejuando pela salvação da minha sogra. A Bíblia diz que ninguém pode pagar a Deus o resgate de outra pessoa. Salvação é individual. Eu não posso ser salvo salvando você. Eu não posso salvar você. Você não pode se salvar. A salvação vem de Jesus Cristo. Versículo de número 8, ele disse: pois a redenção da alma deles é caríssima. Por que é caríssima? Porque custou o preço do sangue da vida de Jesus Cristo. Diga glórias a Deus, amado. É caríssima. Ela não é com uma penitência, com uma confissão, com pagar o preço de alguma coisa, com uma vigília, com uma oração, com um jejum, com uma mortificação. Não é. Não há na Bíblia Sagrada plenas indulgências. Indulgência vem do latim, gentilezas. A igreja não tem gentilezas para perdoar pessoas. A igreja não tem poder para perdoar. O sacerdote não tem, o apóstolo não tem, o bispo não tem, o rabino não tem. O único que perdoa pecados é Jesus Cristo. Pastor, me fale um pouquinho, me ensine sobre a confissão auricular. Olha, isso nasceu no século XI. As pessoas que pagavam as suas penitências pelo perdão dos seus pecados tinham que começar com a confissão auricular. Porque eles diziam e dizem até hoje que o sacerdote tem poder para atar e desatar. Que o sacerdote pode condenar ou absolver. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: nenhum sacerdote tem poder para dizer eu te absolvo. Então, quando as pessoas, e eu fazia isto muitas vezes, me ajoelhava ao lado do seu padre e dizia: seu padre, abençoai-me porque eu pequei. Então eu confessava o pecado e o padre dizia: agora você vai rezar tantas Ave-Marias, tantos Pai Nosso, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai pagar algum tipo de preço, eu te absolvo, estás perdoado em nome de Jesus. Não existe isso aqui. Isso é uma deformação do padrão da Bíblia Sagrada. Então, você sabe, os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino e os demais, Wesley, enfim, lá nos idos de 1500 e pouco, eles reagiram. E eles disseram: quem é servo de Deus não pode se calar. Nós temos que nos pautar, disseram os reformadores, nas Sagradas Escrituras.
E então disseram os reformadores que vieram de dentro da Igreja Católica: penitências são inúteis, tal como é inútil a confissão auricular, de você se ajoelhar ao lado de um homem e contar os seus pecados e dizer: me perdoe. É inútil. Um dos principais reformistas, primeiro foi Lutero, Calvino, depois veio Zwingli, que era um suíço, um reformador. Ele disse assim: no cristianismo legítimo, quando a pessoa está em angústia espiritual, ela deve procurar o ministro do Evangelho e deve se consultar, deve se aconselhar, deve pedir orações e intercessões, mas nunca espere do ministro do Evangelho perdão dos pecados. Isto é a origem da igreja. Então, se você tem uma angústia, tem um problema, tem uma situação qualquer, você deve procurar os ministros da sua vida, o profeta da sua vida, os bispos da sua vida, os pastores, e apresente o que te angustia. Nós podemos orar, interceder, mas nunca absolver. Eu me recordo, há um tempo atrás, até uns anos atrás, veio aqui um senhor que frequenta a nossa igreja até hoje, estava aqui de manhã. Ele abriu o paletó e tinha 2 armas. E disse: eu sou um matador profissional. Eu disse: uau, 2 armas num culto, eu sou um matador profissional. Ele disse: olha, eu lhe ouvi na televisão, e eu quero parar com esta vida. E eu queria pedir o seu perdão. Eu disse: meu amado, eu não posso te perdoar. Eu posso dizer o seguinte: confesse a Jesus como Senhor e Salvador e Ele te perdoará. Eu não posso te absolver. Eu não sei o que você fez com essas armas, quantas pessoas matou. Eu não tenho poder para dizer a uma pessoa: vai, estás perdoado. Quem dizia vai, não peques mais, foi Jesus. Então, a igreja pode aconselhar, a igreja pode ajudar, a igreja pode esclarecer, mas a igreja não tem poder, nem nenhum homem tem poder para absolver pecados. Por isso é que nós não temos na igreja confissão auricular. Nós não temos um confessionário lá na entrada e o apóstolo fica lá, e o bispo Jorge, o bispo Antônio Carlos, ouvindo os pecados. A sua vida é com Deus. A salvação é individual, é você e Deus, amado. E o único que pode penetrar o seu coração, ir lá dentro, as suas entranhas, arrancar o que está errado e colocar você num padrão de vida de um salvo, só o Espírito de Deus pode fazer isso. Eu participei de centenas de missas, nunca tocou nada no meu coração. Eu fui coroinha. Eu tinha um tio que tinha sido padre, então desde criança eu fui envolvido com a igreja. Eu fui presidente da Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica. Então eu conheço as entranhas da igreja. E eu sei, meu amado, eu sei que quando o senhor padre diz: eu te absolvo, vai, não peques mais, estás perdoado, aquilo ali é cerimônia, é um ritual. Mas lá dentro, no coração, onde nem a tomografia computadorizada chega, nem o estetoscópio do médico consegue ouvir nada, absolutamente nada. Lá dentro, nas entranhas do ser humano, amado, só o Espírito Santo, só o poder desta palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E quando você ouve a palavra, diz que a palavra penetra. O indivíduo pode estar num tremedal de lama. O indivíduo pode estar no pó, no monturo, pode estar aí nas garras do Satanás desta terra. Se ele é um eleito de Deus, se é uma ovelhinha de Jesus Cristo, o Senhor vai criar as condições de que esta pessoa ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E a palavra é como uma semente. Diz a Bíblia Sagrada que o nosso coração é como terra fértil. Esta semente é semeada, ela morre inicialmente,
depois ela começa a produzir frutos. Ela produz a 30, depois a 60, depois a 100 por uma semente. Mas quando o coração não é de terra fértil, não é de um eleito de Deus, sabe o que a Bíblia diz? Que a semente cai aonde? Entre os espinhos, à beira do caminho, no meio das pedras, não produz nada. Você sabe quantas pessoas às vezes estão aqui no culto e simplesmente se levantam, batem os pés lá na porta? Desta manhã, 3 ou 4 pessoas saíram, bateram os pés lá, reclamaram, fizeram, e não são ovelhas. Olha a ovelha de Jesus, olha aqui. As ovelhas são humildes porque dependem de Deus. A ovelha tem uma acuidade visual pequena, é preciso que o pastor indique o caminho, é preciso que o cajado expulse o lobo, é preciso uma voz profética que indique o caminho. Então, nós estamos centrados e certos, amados, de que este ministério, que é parte da última reforma, desde 1986, que ventos de reforma têm ensinado esta igreja a viver a sã doutrina. Há pessoas que não gostam, há pessoas que gostam da mentira. Pessoas gostam da mentira. Eu conheço gente que anda agarrada a um vidrinho de óleo, que o óleo misturado com vinho, com água, então aqui é o Espírito Santo com azeite, que é o Espírito Santo, o vinho é o sangue, a água, e vivem agarrados ali. E onde está Deus na vida dessas pessoas? Não tem. Elas acreditam no vidrinho de óleo, mas elas não acreditam no Deus Todo-Poderoso que manda viver por fé. Então nós estamos num trabalho, amado, desde 1986, bispo é testemunho que nós éramos 2 jovenzinhos, desde 1986, que nós tratamos de expulsar a agar da igreja, a lei da igreja, os sacrifícios da igreja, os jejuns, o paga o preço, as abluções, esses mandamentos de homens, luas, comidas, bebidas, nós expulsamos isso tudo, para que a igreja voltasse a ser a igreja bíblica, entende, vovô? Para que a igreja seja a igreja bíblica e não uma igreja deformada. A igreja tem um governo, ela é governada por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ela tem na sua vida administrativa diáconos, presbíteros e bispos. É o governo da igreja. Então este governo da igreja tem que cuidar para que nós não caiamos nem à direita nem à esquerda, mas mantenhamos o foco na palavra. Nós somos das poucas igrejas do mundo onde só se vive a fé. E você às vezes nem se apercebe por que você é tão apaixonado por Deus, porque você é apaixonado pela palavra. Porque a palavra fez uma obra na tua vida, você nasceu de novo. Eu não fiz nada, absolutamente nada, a não ser pregar a palavra. E a palavra se encarrega de fazer tudo na tua vida, porque ela é cortante, ela é penetrante, ela é como uma espada de 2 gumes. Então Deus fez esta obra na minha vida, e se Deus fez na minha, pode fazer na vida de todos, que Ele escolheu e elegeu. Então nós temos que definir que ninguém tem poder para dizer eu te absolvo. Por quê? Por que eu não tenho poder para te absolver e perdoar de pecados? Nem ninguém tem, nem o Papa tem, nem o Rabino tem. Porque o pecado é uma ofensa contra Deus. E só Deus pode perdoar a ofensa contra Ele. Ninguém pode perdoar. Se pecado não é ofensa contra o meu vizinho, se eu pecar, o meu vizinho não quer nem saber de mim. Quando eu peco, eu ofendo Deus, e se Ele é o ofendido, só Ele tem poder para me absolver e me perdoar. Por isso que a Bíblia diz: se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre dos mortos, eu serei salvo. Glória a Deus mesmo, glória a Deus mesmo. Então, Martinho Lutero, o reformista, disse: graças a Deus que nós somos livres desse insuportável fardo que foi imposto pelos papas à sociedade.
Essa coisa de dizer que se não confessar, você está debaixo de um pecado mortal, isto é tirania, isto é coerção. Então Mateus 18:18 diz isto: em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então você está aqui, quem liga e desliga não é a igreja, não é um homem, é Jesus Cristo. Mateus 16:18 ele diz isto. E ouça uma coisa, quem liga e desliga é Deus para todos os cristãos. Depois em Mateus 16:18 e 19 ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra, então Jesus está falando sobre a igreja, como ela foi estabelecida. Jesus olha para Pedro e diz: Petros, tu és Petros, tu és uma pedrinha. E ele disse: sobre esta pedra angular, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja que as portas do inferno não prevalecem é a igreja estabelecida sobre Petra, sobre a pedra angular que é Jesus, e não sobre Petros, a pedrinha de Pedro. Pedro não poderia ser fundamento desta igreja. Pedro traiu Jesus, Pedro mentiu, Pedro enganou, Pedro cortou a orelha de soldado. Meu Deus, se eu algum dia queria ter Pedro como base da minha vida. Tu és Petros, tu és pedrinha, como nós somos pedras vivas. Somos Petros, pedrinhas vivas desta construção. Mas quem é Petra, a pedra angular, que as portas do inferno não podem prevalecer? É Jesus Cristo. Versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pastor, então está aqui, o Papa diz que ele é que tem a chave, ele é que liga e desliga. Não, você liga e desliga, porque esta autoridade é dada a todos os crentes que fazem parte da igreja de Jesus. Então a chave do poder pertence à igreja e aos salvos. O ministério da palavra é de todos os cristãos. E eu termino com duas expressões que você vai guardar forever and ever, para sempre. Quando João Batista, um dos profetas, o último profeta do antigo pacto, quando ele chega e olha em João 1:29, diz a palavra do Senhor: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E ele disse: é Ele que tira o pecado do mundo. Não é o apóstolo, não é o santo padre. Aliás, a Bíblia proíbe de se chamar de pai. Pai só há um, que é Jesus Cristo. Ele proibiu de falar padre, porque padre quer dizer pai, e só há um que é pai. Ele proibiu de chamar os líderes de pai. Então a igreja manda chamar o padre de padre, pai. Nós só temos um pai, que é Jesus Cristo, amado. Então João Batista foi correto, ele disse: ele é o Cordeiro de Deus, porque é Ele que tira o pecado do mundo. Ninguém mais pode tirar pecado. Nenhuma gentileza da igreja, nenhuma indulgência da igreja. É que você sabe que depois das indulgências, que começaram com contrição, com confissão auricular, com jejuns, de repente começaram a ser pagas. Então eu dizia, chegava na igreja e dizia: olha, eu não posso jejuar, não tenho ninguém para jejuar, não tenho tempo para me confessar, mas eu queria pagar alguma coisa pelos meus pecados. E as pessoas diziam: tá bom, então R$2.000 você perdoa todos os pecados. E a pessoa pagava a gentileza da igreja. A igreja não pode perdoar pecados. Jesus perdoa pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele que tira os pecados. Eu termino com 1 Timóteo 2:5. Porque o alimento de hoje foi forte, hein? É mocotó com rabada e agrião. Uma bênção, não é? Quando tirar daquela gordurinha de cima, uma bênção de Deus. Puxa, uma rabadinha bem feita.
Com agriãozinho, com azeitinho. Pô, é uma bênção, né? Hoje eu servi mocotó com rabada, comida forte, hein? Então o que diz em 1 Timóteo 2,15? Vamos terminar com alegria, gente? Vamos? Quem está feliz, diga amém. Porquanto há 3 deuses. Oi, há pessoas que gritam contra isso. Não, porque é uma trindade. Há um só Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Mas diga alto, pelo amor de Jesus. Não diga Cristo, Jesus. Mas você não está falando de Maomé nem Nossa Senhora. Você tem que dar um grito. Quem é o mediador? Só um mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus, o homem. Há um só mediador. Há um só mediador. Eis o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado. Não é a penitência, não é a gentileza da igreja. A igreja não tem nenhuma gentileza para fazer nada. A igreja tem que instruir, educar, pastorear, motivar, encorajar, cuidar, amar. Você tem que ser amado, cuidado, pastoreado, mas nunca absolvido de nada. Tanto é verdade que a Bíblia diz, quando um servo de Deus peca, Deus disciplina, corrige e açoita. Mas o perdão vem dele. Ele é o único mediador. Só Ele pode perdoar pecados. E eu dou graças a Deus, amado, que há 42 anos atrás, num leito de enfermidade de um CTI, eu passei 9 meses da minha juventude em CTI, 2 anos de hospital, 20 cirurgias, placas, parafusos, hastes metálicas. Deus. Você sabe o que é um vaso quebrado em pedaços? Eu fui quebrado em pedaços, um acidente, que Deus permitiu, porque nada, nem um fio de cabelo cai da cabeça sem Deus permitir, Deus permitiu. E Deus reuniu todos os cacos da minha vida, da mesma massa, e fez um vaso novo. E este vaso novo está hoje sobre este altar, proclamando estas verdades ao mundo. Porque o meu chamado não é para o Rio de Janeiro apenas, é para o mundo, as nações. E eu quero dizer, terminando, que há um só Deus. Você que está assistindo pela internet, fica lutando, dizendo, não, mas que existem três na tua cabeça, mas não na mente de Deus. Existe um Deus triúnico, se manifestou como Pai, na criação, como Filho na redenção, e no Pentecostes como Espírito Santo. Um só Deus. Só há um Deus. Só há um mediador. Só há uma pessoa que pode intermediar, fazer o meio de campo, o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele que perdoa, Ele que salva, Ele que liberta, Ele tira da morte para a vida, da maldição para a bênção, da ira para a graça de Deus. E eu vou dizer, graças a Deus que Ele fez isso na minha vida, e graças a Deus que Ele fez isso na tua vida. Iluminou os olhos do teu coração, tirou as escamas dos olhos, tirou os véus do teu coração, tirou a cera dos ouvidos, e agora você está ouvindo Deus falar, amado. Antes a gente sentia coceira nos ouvidos, era uma coceira, e sabe, era religião da coceira nos ouvidos. Agora você ouve a voz de Deus na tua vida. Deus está falando ao teu coração. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, eu te engrandeço, Pai, por tudo que está sendo ensinado ao teu povo, pela revelação da tua palavra, e por essa obra eterna, que mais ninguém poderia fazer a não ser o próprio Deus. É o Senhor que nos faz ouvir a sua voz, é o Senhor que se revela ao nosso coração, é o Senhor que começa, é o Senhor que termina. O querer é dele, o realizar é dele. Por isso, Senhor, se há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus,
ainda não se reconciliou com o Pai, que faça agora isto. E é simples, é só dizer: Senhor, eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Tu és Deus. E a salvação e o perdão e a absolvição se manifesta na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé. A nossa bispa primaz vai dar a bênção final e depois nós vamos cantar um corinho e vamos nos despedir. Segunda, terça e quarta, 3 clamores pela pátria. Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Todo-Poderoso das nossas vidas. Tu és aquele, Senhor, que realiza boas obras, Senhor, em nós. Nós Te louvamos, Senhor, por este domingo glorioso, Senhor. Nós Te louvamos porque nós temos visto o Teu poder nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor. E sabemos que grandes coisas Tu irás fazer. Pai amado, dá ordens aos Teus anjos que nos guardem, nos livres de todos os males, Pai. Porque nós sabemos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias. Saia daqui satisfeito, feliz, porque Deus tem orientado a sua vida a ser melhor cada dia. Graça e paz, uma semana de vitórias. Amém.